Nono, novamente nós estamos aqui, né, agora para o último tempo de aula, ok? Então nós vamos agora ver a unidade 8, que é o último capítulo do nosso livro, tá bom? Então vamos lá, aula de inglês, aula da unidade 8, nono inglês, sobre os pronomes relativos, né? Person, who, place, where, ok? Relative clause. Então, vocês vão acompanhando aqui, que eu vou lendo junto aí com os livros de vocês. Diz assim: In the previous chapter, you had the opportunity to identify some relative pronouns used in text and could notice how important they are. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que são usados, geralmente, esses pronomes, né? essa identidade do relativo pronome, ele é usado geralmente em textos e notícias importantes, tá? Agora aqui, ó. Now we are going to look at these pronouns in detail and learn how and when we should use them. It is important to keep in mind that the relative pronouns we use depends on what we are referred to and the type of relative clause we are used. Ou seja, aí ele está falando que geralmente nós temos que usar esses pronomes relativos quando nos referimos a alguma coisa, né, importante, e independente de se refere à forma que vai ser usada, tá? Por exemplo, who, geralmente refere-se à pessoa, né? Quando ele fala assim, ó, it refers to a person, preferably when the person in the subject of the relative clause. In an informal style, who can also be used instead of when the person is the object of the relative clause. We can replace who for that. Então, o que ele fala? Que esse pronome ele se refere às pessoas quando a pessoa é o pronome que se refere, né? E para que a gente tenha cuidado, porque ele pode também se referir de uma forma com who ou com that, como está aqui no exemplo, ó. Aqui, ó. The person who teaches science is here. Então, esse who aí vai significar quem, né? Agora, the person that teaches, aqui, science is here. Aí vai significar that, não who. Então, um de cima seria no sentido de pessoa quem, e no de baixo o que, né? O que não, que, ok? Depois nós temos o wrong, se refere, né? It refers to a person when the person is the object of a sentence. This pronoun is more common in formal contextos, ou seja, refere-se à pessoa quando é o objeto, ok? E também eles são usados em frases, geralmente, com textos mais formais. Aí, cuidado para não confundir o de cima e o de baixo, ok? Exemplo, the teacher whom Maria met yesterday is here, ok? Aí ele diz assim, ó, no exemplo acima, the teachers é o objeto, pessoa, e Maria é o sujeito. Embaixo. Whose, aqui. It means possessive. It can refer to a person, an object, or animal. We can never omit this pronoun. It replaces this, his, her, its. Então, ele refere a pessoa, objeto ou animal, tá? Por exemplo, nunca pode ser omitido esse tipo de pronome, tá? Eles não são omitidos, eles não podem ser omitidos. Exemplo, aqui, the dog whose tail is long as mine. It was meeting
whose purpose they did not understand. I saw a boy whose hair come down to his waist, not whose his hair come down. Okay? That. It is used for things, people, or animals. We can use that to replace any relative pronoun except whose. After indefinite pronouns, while, none, little, few, only, something. And superlative, the use of that is very common. Então aqui, ó, ele fala assim, né, que o that ele é usado para pessoas e animais. E quando ele se refere aqui, cadê? Peraí, deixa eu achar aqui. Nós não podemos usar o pronome relativo that como whose, tá? Então ele fica como somente o that, ele se refere a pessoas e animais, mas no sentido de sentido de pronomes como se fossem pronomes indefinidos aí, né? Com pronomes indefinidos, como ele cita aí embaixo, ok? Egg. It's the best book that aqui. It is used for... Não, perdão, que eu já expliquei aqui embaixo. It's the best book that has ever been right about the Romans. All that you say is true. I love those shoes that you wore last week. That's the picture that my daughter painted. Ok? Então aqui são os exemplos que ele está dando. Which aí, it refers to thing or animal, which can refer not only to a noun, but also to the role of the previous clause. Ou seja, which ele se refere a várias coisas e também animais. Seria no sentido de escolhas, ok? Depois vem alguns exemplos. Where is the key which I left here on the table? The key is the object. Where is the key? Where is the key that I left here on the table? We can replace with for that. Where is the key I left here on the table? We can omit the pronoun. He works from 7 a.m. to 5 p.m., which is pretty good for a man of 87, which refers to previous clause. Ok? Aqui embaixo. Where, when, and why. These are question words. Sometimes we can use them as relative pronouns. Como, por exemplo, where refers to place, ok? Place, lugar. When refer to time, tempo. Why refer to as reason, perguntas, ok? Example, this is the bedroom where I used to sleep. I don't forget the day when I saw my boyfriend for the first time. E por último, she wants to know the reason why they will not come to her party. Ok? Aí vem o going to, que é aqui que ele diz, né? Livre ou out relativo pronouns. We can omit the relative pronouns who, that, which. When it is the object of the foreign verb, but we can't omit the relative pronoun we, it is the object of the foreign verbs. Então, por exemplo, aqui, I found a girl. The girl that I found spoke Japanese. The girl I found spoke Japanese. A girl found me. The girl that found me spoke Japanese. Not the girl found me spoke Japanese. Ok? E esse
cross aqui. Em português, o uso de pronomes relativos não costuma ser uma questão muito complicada, mas devemos ficar atentos aos erros mais comuns. Então, o que a gente não pode errar? É isso que ele chama atenção aqui. Usar usar what em vez de that. Usar aqui who para fazer referências a objetos. E por último, usar which para fazer referência a pessoas, tá? Então é tudo isso aqui. Esses erros não podem acontecer, conforme eu expliquei aqui anteriormente. E aí, nós terminamos a nossa aula. Vocês vão fazer homework das páginas 612 até 614. Se der, a gente vai fazer na aula, tá bom? Kisses.